Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um Papo de Café. E hoje estamos aqui na Winehouse recebendo um convidado super especial, o professor universitário, jornalista, cicloturista, poeta, editor Demetrio de Azevedo Sóster. Professor, muito prazer em recebê-lo. Esqueci alguma coisa? Eu sou dono de cachorro, sou hortelão, pai de família e tem um monte de coisa. Quantas famílias? Uma, duas? Contando com a dos cães? Não. É. Não, prazer muito grande, gente. Prazer muito grande estar aí com vocês, conversando um pouco sobre as coisas que a gente faz, os livros que escreve e muito à disposição. Carreira versátil, né? Uau, tem que se virar, né? Tem que se virar. Geminiano é uma condição, né? Ô louco, meu! Se vira nos 30! A cada 3 segundos uma situação nova. O que eu faço é tentar administrar tudo isso, né? Tornar viável. Em 24 horas, né? É verdade, é verdade. Eu tenho que esclarecer uma coisa, talvez o professor não saiba, mas eu tenho que deixar registrado isso, sabe? Que semana passada eu não estava em Nova York. Eu não ocupei teu apartamento, tá? Tá. Não ocupei. E quem é que fez aquela bagunça, então? Não sei, cara. Quem alugou pra alguém, cara, só pode. Não fui eu estava, na verdade, na Toscana, na casa do Fernando. Opa, não era No pra vinhedo espalhar dele. isso aqui, não era pra espalhar isso. No vinhedo. É segredo. Ele tem uma vinha na O Toscana. Wagner vai vir emprestar da casa. Trouxe nada pra nós, de lá. Nada. Tem uma caixinha. Putz, tá louco. Agora saindo do universo do besterol, aqui não fala sério, né? Porque o professor é uma pessoa séria. É, Uau. como... O professor lançou hoje, na Livraria Minura, um sucesso, segundo ele, já de vendas, Honkyoku. Seu quinto livro? Quinto livro, de poemas. De poemas. Tem outros de narrativa de viagem, crônicas e mais os técnicos. Aí dá uns 22, 23 livros mais ou O menos. que é Honkyoku, professor? Honkyoku. Que nome é esse, né? Ainda bem que a tônica não tá no fim. Não daria uma rima complicada. Uma rima complicada. Honkyoku, ele é uma expressão que significa... olha aí, Que beleza. você anda aqui. Obrigado. Muito. Vocês não imaginam o paladar, o cheiro que tá aí. Só na Winehouse, é? Maravilha. Maravilha. O que é Honkyoku? Honkyoku, numa tradução literal, significa o som original, o som primeiro. Ele essa flauta aqui, se vocês estão vendo, ela chama-se shakuhachi. É uma flauta de bambu. Eu sou estudante de shakuhachi. Aqui em Santa Cruz do Sul nós temos o Henrique Sulzbacher, que é ou o único ou um dos dois únicas pessoas que fazem shakuhachi na América do Sul. Bah. Do Sul. E com grau de excelência. Isso dá dinheiro, não? Oi? Isso dá dinheiro? Não tem a ver. Não tem, ainda que seja. Pensei em ser o terceiro já. Ainda que seja um instrumento caro. E é difícil fazer, porque é um processo todo manual. Então, que flauta é essa, para responder o nome do livro? É uma flauta que tem 1.500 anos de tradição, mais ou menos. Ela começa no Egito, vai para a China, da China vai para o Japão medieval e encontra alguns monges da dinastia Edo. Que dinastia é essa? Lembra o filme O Último Samurai, com Tom Cruise? Aquilo ali representa a virada do Japão, é papo de professor, tá? É a virada do Japão medieval para o Japão moderno. A última dinastia é a Edo. Então, aqueles samurais. Então, o que esses monges faziam? Eles meditavam ao som da shakuhachi, que é um som melódico, um som grave, bacana, bonito. E essas primeiras melodias chamavam-se Honkyoku, que são o som original. Então, qual é a ligação com o livro, além do fato de eu estudar a flauta? Nesse livro, eu busquei a essência da minha poesia. Uma poesia lá do tempo horizontal do meu primeiro livro, em que ela não era muito forte do ponto de vista técnico, rima, literação, essas coisas todas, ritmo, mas ela era muito forte assim em essência. Então, eu busquei nesse livro reencontrar aquela poesia, por isso que eu estou chamando de Honkyoku, que é o som original. Então, é um indexador, digamos assim, para chegar no sentido final do livro. Professor, e poesia, assim, como é que tu vê, assim, leitores de poesia na atualidade? Quase não existem. Assim, no largo, né? No largo. A poesia a gente conversava antes no intervalo, a poesia é só a forma mais complicada de literatura.
Eu estou falando da boa poesia. Sim. Eu não estou falando mar, ar, sabe? Uma coisa mais... Beabá, não, beabá. Mais simples. Estou falando uma poesia bem elaborada, que dá trabalho, como qualquer outro tipo de arte. São poucos os leitores, as escolas não ensinam a ler poesia, infelizmente, né? E quando ensinam, ensinam mal. Então é uma tradição que é tão antiga quanto a literatura e que, como sempre, é pouco lida, como sempre, é pouco vendida. E o que nos leva a perguntar, mas afinal de contas, por que a gente publica livros de poesia? Por um motivo muito simples, porque não tem outra alternativa. Eu sou poeta e era isso, sabe? Quer dizer, Encher prateleira. eu escrevo crônica de narrativa de viagem, eu fui jornalista profissional durante 25 anos, desde sempre eu escrevi. Eu escrevo outros formatos, mas a minha essência é poesia. Então eu uso o fato de ter uma editora, enfim, para viabilizar meus projetos editoriais de literatura. Mas é pela arte mesmo, assim, porque infelizmente ontem mesmo fechou uma livraria, essa semana fechou uma livraria aqui em Veracruz, e eu recebi os livros que eu deixei consignados. Ou seja, menos um espaço, e é um trabalho super manual. Então vale a pena, assim, do ponto de vista da manutenção, é melhor fazer qualquer outra coisa. Mas como não é por isso que eu faço, eu sigo fazendo. Se fosse só por dinheiro, não era esse o campo. Eita, que seria bem difícil. Não, com certeza. Sim, Mas eu acho que mais difícil que escrever poesia, em alguns casos, é ser professor, né? Fiquei sabendo que tu foi professor de um dos integrantes dessa mesa aqui. Eu não vou citar nomes, não seria delicado. O Fernando é um aluno muito querido. Prazer. Eu também, aluno querido, quer dizer que tu era um pentelho, cara. Não, inflamado ainda. O Fernando ele foi, eu digo isso com muita alegria, com muito orgulho, porque o Fernando foi daqueles alunos que fazem o professor pensar. Quer dizer, eu nunca fui um professor que bota açúcar na boca. Eu parto do princípio que as pessoas são inteligentes. Então as minhas aulas não são feitas para que as pessoas repitam as coisas que eu sei. As minhas aulas são, eu trago questões para as aulas e junto com os alunos a gente constrói outras e sucessivas questões. Então o aluno... Debate, discussões, claro, Nippon, é isso. E o Fernando é um cara super culto e que não tem medo de trabalhar, eu digo isso com muita tranquilidade, que sempre trazia, eu entrevistei fulano, eu fui ver Beltrano, o jornal onde eu trabalho, enfim, tudo mais. Então foi uma experiência bem bacana. Eu nunca assim. esqueço uma frase sua relativa ao jornal, que tu está sabendo ocupar teu espaço. E é verdade. É muito difícil ser professor hoje. Isso é verdade. Difícil? Por N motivos, sabe? Porque o mais complicado de todos é a falta, e eu digo isso com muita tranquilidade, e é evidente que há exceções, mas há uma falta de conhecimento das coisas básicas do mundo. E eu não estou falando conhecimento pedante, não. Eu estou falando conhecimento de mundo mesmo, sabe? Como é que tu faz para pegar o ônibus, esse tipo de coisa, sabe? Então tu fala de um filme que é importantíssimo para tua profissão, Os Gritos do Silêncio, sabe? Aí tu diz, isso foi a última guerra que nós, jornalistas, a última guerra que os jornalistas cobriram, e depois disso tudo a gente foi embarcado, porque nós mostramos os soldados americanos matando as crianças, tocando fogo nas casas, e daí os Estados Unidos viu que não dava mais para deixar aqueles loucos soltos no campo de batalha. E aí tu pergunta, galera, depois de ter assistido o filme, né, de que guerra nós estamos falando? Isso que eu vou contar para vocês aconteceu em aula. Aí alguém diz, papai, não, guerra do Vietnã. Alguém sabe dizer o que foi a guerra do Vietnã? Alguém levanta a mão, isso aconteceu, tá? Foi aquela guerra em que os Estados Unidos soltaram 2 bombas atômicas e acabaram com a guerra. Misturou tudo. Estava lendo jornalismo, né? Sabe, misturou tudo. E depois o pessoal da FEB foi lá para resolver o problema. Misturou a Segunda Guerra com o Vietnã, misturou tudo. Meu Deus. Aí eu disse, mas gente, não, peraí, mas tu não viu o soldado americano tirando a bandeira lá e fugindo no helicóptero para não ser pego pelos Vietcongs, coisa e tal. Aí a figura disse, não, mas é que daí soltaram a bomba. Disse, não é nada disso. Aí eu disse, gente, você precisa saber. Aí a criatura olhou para mim e disse assim, em aula, professor, isso não é da minha época. E aí eu tive um piti, eu disse,
Jesus Cristo não é da tua época, no entanto, tu sabe que foi crucificado, que foi morto, empalado por uma espada e que aconteceu tudo aquilo com ele. Como é que pode isso? Existe uma... O pessoal não tem mais Isso interesse aconteceu, por história, né? Não tem mais Levando interesse por esse história. encontro, aproveitando. Bom, dá pra ver onde o Brasil tá agora, né? Falta uma ambição intelectual, isso é muito ruim. Levando esse encontro, como é que o senhor vê o futuro do jornalismo nessa era de fake news, que os jornais tradicionais estão quebrados, não sabem se reinventar, e essa realidade na universidade? Aqui tem algumas coisas. Eu sou uma das poucas vozes que estou muito pouco interessado no fenômeno fake news. Eu acho que fenômeno de fake news é grito de quero-quero, é estertor. Né? As pessoas estão perdendo um tempo. O Wilson Gomes, que é um sujeito maravilhoso lá da Bahia, disse no seminário que eu participei internacional de medialização em São Leopoldo, ele disse uma frase maravilhosa. Ele disse assim: as fake news são o pretinho básico da comunicação. Ou seja... Ah, o vestidinho aquele. Não, o programa, lembra? A gente já faz propaganda deles. Ah, tá, desculpa. Boa. Vestido? Claro. Que tipo assim, sabe, é a ondinha, é a modinha, coisa e tal. Por que eu estou dizendo isso com muita tranquilidade? Porque isso é como se fosse uma doença. É como notícias falsas significam, em primeiro lugar, vamos botar pingos nos is, não dá para responder muito rápido esse negócio não. Em primeiro lugar, quem disse que são as notícias verdadeiras que normatizam a nossa vida social? Quem disse que são notícias verdadeiras? Né? Não, mas não é, quer dizer, quando tu diz assim, as notícias falsas estão acabando com a democracia, é a mesma coisa que tu dizer que as notícias verdadeiras estão fortalecendo a democracia. O que não é verdade. Claro que não. O jornalismo foi parte muito importante da sociedade, foi parte muito importante da regulação da nossa vida social, mas esse modelo já está acabando. Esse é um estertor. Eu não acho que o jornalismo esteja morrendo. O que eu acho que está morrendo é esse jornalismo de vender notícia. Esse sim, quem é que vai pagar pelo que tem de graça? Agora, o jornalismo está vivo pra caramba aonde? No livro-reportagem, nas biografias, tem até biografia de vivo agora, antigamente tinha que ter morto, nos filmes, nos documentários. Então tem muitas outras formas de jornalismo que estão acontecendo que são muito diferentes dessa forma que nós estamos acostumados de notícia e tudo mais. E então eu acho que tem fôlego. E algumas coisas vão mudar. Vender notícia não vai sustentar mais jornal. O jornal tem que vender interpretação, tem que vender... e aí tem que ter dinheiro, tem que ter leitor, enfim... É outro cenário, com certeza. O diretor está gritando aqui no meu ouvido. A gente vai para o intervalo comercial e você conhece o que é cicloturismo? Pois bem, no próximo bloco do Papo de Café, você vai conhecer. Fica com a gente. Eu vou comer um pão no intervalo. Também vou comer um copo. Uau. Desobedecer está na essência das mulheres de atitude. Por isso, a fragrância do novo Élysée Blanc é feita com jasmim sambac da Índia, colhido enquanto ainda está fechado para preservar as notas mais sofisticadas da flor. Desobedeça. Seja você. Chegou o novo Eau de Parfum Élysée Blanc. A arte da perfumaria. O Boticário. O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Academia, escola de educação infantil, odontologia, nutrição, turismo, maturidade ativa, esporte, biblioteca, recreação, iniciação esportiva e cultura. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Rua Ernesto Alves, 1042, fone 3713-3222. Precisando de impressos? Conte com os trabalhos especializados da Garten Sul. Há 25 anos, imprimindo qualidade. Estamos de volta com o Papo de Café e agora nós vamos falar direto com o Lucas Demarco, do Minuto Keeper Mais Demarco, que ele vai trazer uma dica super importante para você cuidar melhor do seu bolso. Acompanhe. Fala pessoal, boa noite, tudo bem? O assunto de hoje no Keeper Mais Demarco continua sendo o assunto, na verdade, da semana passada, né? Questão dinheiro em espécie. Então o Fabrício voltou de viagem e já logo me ligou. Lucas, como assim?
Eu não posso ter dinheiro em espécie, eu não posso ter dinheiro guardado em casa, eu tenho que guardar no banco, eu pago mais imposto por isso. Então, assim, a ideia hoje é trazer um pouquinho da diferenciação disso. Então, vamos lá no fato. A origem do imposto, ela é o quê? Ela é a sua renda. Então, Fabrício, do seu trabalho, você obteve uma renda, obteve uma remuneração, teve um dinheiro. Isso, diminuído das despesas legais, da escola da tua filha, do plano de saúde, tu vai chegar numa base de tributação. E sobre esse valor é que vai ser aplicada a regra do imposto de renda, para saber se tu é isento ou se tu tá em alguma faixa de tributação. E aí, e o teu dinheiro? O dinheiro que tu tem guardado em casa, tuas moedinhas. Tua moedinha, ela é fruto da tua renda. Então, a tua renda tu já ofereceu a tributação. Então, sobre o teu dinheiro que tu tem guardado em casa, né, ou que tu tem guardado no banco que não esteja rendendo, que é um dinheiro que renda no banco, tu vai pagar o imposto sobre o rendimento, né? Então, sobre esse dinheiro que tu tem em casa, Fabrício, fica tranquilo que tu não vai pagar mais. O que tu não pode fazer é esquecer de, na tua declaração, lá na ficha de bens e direitos, fazer a informação lá, colocar a informação de que tu tem moeda em espécie, e ali tem uma segregação se ela é moeda nacional ou moeda estrangeira, né? E a quantidade de valor que você tem. Então, a gente já olhou a tua declaração, tu foi muito bem assessorado e a gente viu que está tranquilo. Toda a informação está lá. Então, Fabrício, relaxa, fica tranquilo. Valeu, pessoal. Uma boa noite e até semana que vem. Valeu, Lucas. E agora tinha uma pergunta. Vocês estavam falando dos bastidores. Não tem pergunta, tem aniversariante essa semana. Aniversariante, então Opa, vamos lá. isso é bom Depois a gente também. vai pra pergunta. Nem parece que Saber, né, saiu, professor? né? Parabéns. Essa semana nasce a gente. E como E morre também. E essa semana, então, aniversariantes da Francie McDonald. Francis McDormand. Ele Posso é o comer isso aí, hein? Ele é o meu McDonald's. tradutor. Ela é já comeram esposa de McDonald's? um dos irmãos Coen, né? Isso, e ganhou o Oscar Melhor Atriz ano passado pelo 3 Anúncios para um Crime. Bah, é muito bom esse filme. Ótimo 3 filme. anúncios para um crime. Também do Paul Thomas Anderson, Lembra dele no diretor do Encontro Marcado? Encontro Marcado. E do Sangue Negro com o Daniel Day-Lewis também. Encontro Ganhou o Marcado com o amigo do Brad Pitt, teu amigo, né? Anthony Sim, Hopkins. já gravou com a gente. E o Andrew Hopkins Anthony também. Hopkins. Também aniversário do Wagner M. Não é tu, cara, Wagner Moura. Está estreando como diretor de cinema com Marighella. Cara, tem um problema comigo, não sei se acontece com ele. Acho que eu já falei pra vocês, né? Acontece com ele, eu acho. Às vezes eu quero. Às vezes, nome completo do cadastro. Eu vou digitar lá no aplicativo verdinho, aquele que eu não vou falar o nome, e eu coloco lá. Wagner com W, M, e ele já completa. Moura. Eu até tenho que falar com o Wagner Moura, porque eu acho que pra ele deve estar acontecendo o contrário. Ele vai lá, Wagner Machado. Deve acontecer mesmo com ele, só pode. Com certeza, Santa Né? Cruz. Mas não sei se é o Android, se é o iOS, que não sacaneando, não sei porquê. Também, viu? Também aniversário do John Cusack. É assim que se fala, Então, meu compadre. Isso aí. É esquisito. Eu Você sou Professor aqui, professor, pode nos corrigir aqui. eu sempre lembro, eu tô com saudade do Ed pra participar do programa, que ele sempre fala do Auto Fidelidade, que é um filme com o John Cusack. E também o Quero Ser John Malkovich, né? Quero Ser John Malkovich que é um também. filme mais inspirado que eu já olhei. E o escritor George Orwell. 1984. Estamos vivendo esse período de novo. Se não pior, né? Pois Se é. não pior. Uau. É verdade. segura que lá vem. Que foi retratado no cinema, foi adaptado para o cinema com o John Hart, se não me engano. John Hart e o diretor foi Michael Radford. Por falar em Carteiro 84, Poeta. agora eu lembrei de uma outra coisinha. Fica a dica pra... Foi o teu ano de nascimento, né? Tem Inclusive. aquele streaming de vídeo lá, do Nzinho vermelho, sabe? Fala o nome, Então, Netflix, rapaz. Mas Para. o patrocínio não caiu na conta Mistério, esse mês. Vai cair depois. Tá, Netflix. Pois bem, Democracia em Vertigem. Curti, Ah. recomendo, Baita documentário. recomendo. E o que tu achou desse Cara, acompanhamento? não, ó, primeiro, Guatambu, Rastros do Pampa, Merlot, vinho novinho, ó, 2019, mas muito bom. E que harmonização, não sei vocês, mas essa amêndoa, gente, harmoniza muito bem mesmo. Mas o Merlot com queijinho também vai, né? Ah, mas, bom, Com a brusqueta. brusqueta. É brusqueta. Nem Falei se fala. brusqueta. Brusqueta. Nem apareceu nenhuma imagem aqui. Não? Não? De brusqueta? E onde encontramos? Já vem, né? E onde se encontra tudo isso? Aonde? Onde é que a gente tá? Fala que eu tô de boca cheia. Na Weinhaus. É
Você voltando ao... vamos casa do bom vinho. recolocar o professor na conversa. Aqui, Isso, né? isso. Já que o professor está na linha, né? Moderadamente. É que eu dirijo. Eu sou o cara que dirige. Vai nos levar para casa também. depois. Claro. Eu tô aí, graças ao pessoal. Posso falar Uber também, não? Com vontade. Então, Uber. Depois cair na conta não tem problema. Eu ia falar da Catarse. Editora É, Catarse. porque o Wagner tem alguns poemas que ele gostaria de lançar, né, Wagner? Lancei uns, na verdade. Independente. Não muito longe, porque o vento jogou de volta. Agora é muito pesado. Explica primeiro para quem está assistindo, o professor Demétrio tem a editora Catarse, no qual ele publica seus livros e outros. E eu vou ter uma Então, editora pronto. também, vai ser a Catástrofe. Provavelmente. Banate morta. Nath Morta. Muito bem. É fácil empreender no mercado editorial como editor dele. Olha, eu tenho dito para as pessoas, e não é para me gavar, como diria o outro, que paradoxalmente está muito interessante o mercado editorial de livros. Eu vou falar da minha experiência em especial, uma microeditora, é home office, eu trabalho em casa, enfim, e é um projeto a longo prazo. O meu foco nesse momento é a consolidação da marca. Em bom português significa o seguinte: eu não estou fazendo merchan para vender livro nem nada, mas as coisas estão acontecendo. Esse ano eu devo fechar em 2019 com 10 títulos no catálogo, que é quase um limite máximo, porque eu também sou professor, eu também sou escritor, eu sou ciclista, enfim, tem muitas outras coisas que eu faço e eu não tenho muito tempo. Eu tenho toda uma equipe que trabalha comigo, mas demanda tempo, né? Então, por que isso está acontecendo? Porque as pessoas estão ávidas para publicar seus textos. Quais textos? Qualquer texto. Hoje mesmo eu fechei um contrato com o pessoal que escreve ensaios, né? Textos acadêmicos. Eu estou fechando com a Valéria, fechando um livro com a Valéria de Castro, na verdade concluindo, que semana que vem deve estar pronto para Brasília, e daqui a pouco vai ter um e-book acadêmico, enfim, quer dizer, o trabalho está acontecendo. Então eu acho que tem um nicho que ele não é ocupado pelas grandes editoras e que eu ocupo com a Catarse. Quais são os diferenciais, então, que eu trago com a editora? Fundamentalmente a proximidade com o cliente, que é algo que quanto maior, quanto mais dinâmico o processo, menos tu tem. Em bom português é uma coisa assim. Esse livro que eu estou terminando com a Valéria, ou com a Kathleen, Somos Todos Gigantes, é um contato semanal com o autor. É mais de 10, 15, 20 vezes que nós revisamos, que nós olhamos, que nós negociamos. A capa, essa capa belíssima do Gabriel Renner, ele é um designer gráfico que trabalha para a Catarse. Ele é parceiro da Catarse. Só para acertar o tom, o melhor cliente do Gabriel sou eu, como autor. Por quê? Porque ele faz, eu acho genial. Pá! Ele nem mandou e eu tô gostando. Na primeira já tá aprovado. Só na ideia. É sério. É tão alinhado o processo. Chegou o boneco, já voltou o boneco. É sinergia. Para não dizer que nunca deu uma discussão, o primeiro livro, eu não tenho aqui comigo, é Tempo Horizontal. Ele fez uma cidade londrina, são tons lúgubres, assim, cinzas e preto, e alguma coisa é jogada pela janela. Então ele tinha posto um corpo sendo jogado pela janela. E eu disse, cara, mas isso vai remeter a suicídio. E não sei o quê. E ele é muito poroso, ele aceita, mas no ponto final é uma criação estética, é arte. Demoramos uns 4 dias até botar um abajur no lugar do corpo, porque ele precisava daquela ideia saindo. Depois disso foi sempre na primeira. Não pensar que se abajur cair em alguém vai virar só um corpo. Então, o que acontece daqui pra frente? Acontece que as capas são difíceis de ser feitas e tudo mais. Então, eu acho que o diferencial da Catarse, e é por isso que dá certo, é esse carinho com que a gente dialoga com os autores, em especial novos autores, e nos permite trabalhar com uma margem de erro muito pequena. Hoje eu trabalho com alguma coisa entre 95% e 96% de excelência, assim, de lucro. Não, o lucro é de outra. Só um pouquinho. Deu tela azul aqui na minha cabeça. O cara tá falando, tá? Que tem toda essa arte na capa do livro. Tá? E qual que é a maior premissa que a gente sempre fala? Não julgue o livro pela capa. O que adianta, né?
Aí deu tela azul aqui pra mim, na hora que eu ia... Mas faz sentido a crítica, é que a forma como eu concebo a capa ela é o Esperto interesse. Ela não é, eu não estou preocupado, parece um paradoxo, mas eu não estou nem um pouco preocupado com a presença do livro na vitrine, assim como... É que faz parte da arte, eu acho. Exato. Ela complementa a cereja do bolo. Perfeito. E a capa aqui é um poema já. É isso. Tu olha pra essa capa aqui, é um Falando poema. em capa, só um Perfeito. detalhe, eu estive na livraria Saraiva semana passada, e aí na entrada tem umas 15 estantes, e o livro de capa lá, destacado, é a biografia do Nelson Sirotsky. É. Fora. Porque tem um trabalho editorial muito forte de fundo, né, de merchandising, enfim. E muito dinheiro, né, também rolando. Eu não acho pouco legítimo pensar a capa como um atrativo de venda, mas isso implica em uma outra lógica, né? Uma lógica de distribuição, enfim, e isso é uma preocupação da indústria editorial, como é que vai aparecer na vitrine. Nesse momento, e eu espero que eu continue assim por um longo tempo, a minha preocupação é que essa obra efetivamente tenha algum valor. Que valor é esse? É o valor mesmo de querer ela, de dizer, poxa, eu quero o livro, não pelo demérito, mas pelo livro. E aí começa pela capa, né, pelo conteúdo. Então esse é o foco que a gente aí trabalha. Honkyoko. E outro foco de trabalho seu, acho que é talvez... Eu antes estava puxando aqui Tá. a curiosidade do pessoal sobre o cicloturismo. A metade desse livro, a segunda metade do livro são 14 poemas que eu chamo de poemas de bicicleta. Esse aqui, ó. Poemas de bicicleta. Eu sempre tenho uma seção temática nos meus livros onde eu faço exercícios estilísticos em cima de alguma ideia. Eu parto do princípio que a bicicleta transforma e geralmente para melhorar as pessoas. Vamos fazer um teste? Se aqui passar uma bicicleta, se tiver uma bicicleta, alguém chegar de bicicleta, todos nós vamos olhar a bicicleta. Não interessa se é uma Specialized, se é uma Cannondale, se vale 20 mil reais, se vale 50 reais. Não interessa, nós vamos para... A bicicleta é uma tecnologia branda que tem essa capacidade, né? E eu sou o que se chama de cicloturismo. Cicloturista. O que é um cicloturista? Nada menos é do que alguém que viaja de bicicleta, que faz turismo de bicicleta. Eu comecei cicloturista em 2015, enfim. Eu estava indo para o Uruguai com a minha família e nós estávamos chegando no Chuí. Para quem não conhece, Chuí na divisa com o Uruguai, perto de Punta del Diablo, e nós íamos até a Colônia de Sacramento e voltaríamos. Quando a gente está chegando no Chuí, eu vejo um casal de bicicleta carregado, com as bicicletas carregadas, assim, conforto e tudo mais, e aquela imagem ficou na minha retina, sabe? E depois, ao longo nós fomos pela Ruta 10, né, fizemos a costa, enfim, Piriápolis, enfim, para quem conhece o Uruguai, eu fui percebendo que tinha muita gente viajando de bicicleta. E na volta eu tomei duas decisões. A primeira delas foi comprar uma bicicleta, que havia muitos anos eu não pedalava, e a segunda foi tentar entender o que é isso de viajar de bicicleta, porque bicicleta para mim é o que é para todo mundo, é andar de bicicleta. E aí eu descobri essa coisa chamada cicloturismo. Bom, vamos segurar os butiá agora no bolso, porque senão cai, tá? Cicloturismo hoje, na Europa e nos Estados Unidos, é algo da ordem de 150 a 200 milhões de dólares ano nos Estados Unidos, em toda a cadeia, leia-se, bicicleta, roupa, livro, todas as esferas de consumo, mais ou menos isso. Na Europa, a mesma coisa, só que em euros. Só que em euros. Ou seja, é viajar de bicicleta. Eu fiz 3 grandes viagens de bicicleta. A primeira foi no ano seguinte a essa viagem que eu relatei para o Uruguai, que eu fiz todo esse caminho que eu havia feito de carro, de bicicleta, e fui até Colônia de Sacramento, e dali eu fui via Puerto Madeira, eu fui para Buenos Aires, de onde eu voltei para o Brasil. Deu 1.000 e alguma coisa quilômetros. No ano 2017 eu fui para Valparaíso a partir de Uruguaiana de bicicleta, atravessando a cordilheira, deu 1.830 quilômetros, e agora esse ano, que vai ser o próximo livro no segundo semestre, eu fiz a Carretera Austral. Vocês conhecem a Carretera Austral?
A carreteira austral, ela é, mal comparando, é a transamazônica do Pinochet. Pinochet foi um dos generais mais terríveis da ditadura chilena, que fez, grosso modo, a mesma coisa que os nossos generais na época da ditadura fizeram com a transamazônica, ou seja, ele queria uma estrada, no nosso caso, que ligasse o norte, né? O Projeto Nacional de Desenvolvimento. No caso do Pinochet, que ligasse, vamos imaginar Bariloche, na Argentina, Puerto Montt. Puerto Montt é uma cidade mais ou menos a 300 quilômetros de Bariloche, na região dos lagos, uma região muito bonita. O pessoal aqui de Santa Cruz viaja muito para a região dos lagos. E ali começa a Ruta 7. Ela fica entre a Transamericana, se não me engano, que vai para o norte. Ela chama Ruta 7 a carreteira austral, que liga por 1.240 quilômetros Puerto Montt até uma vila chamada O'Higgins, à beira de um lago chamado O'Higgins. Então o Pinochet fez essa estrada e disse, olha, isso é para desenvolver. Só que aconteceu uma coisa maravilhosa. Desenvolveu de certa forma, cada 100 quilômetros tem uma cidadezinha, tem muito turismo lá. É uma estrada que 40% é asfalto, o resto é tudo o que eles chamam de rípio, que é cascalho. Só que se transformou numa espécie de meca internacional de cicloturismo. Mal comparando, é como se fosse Santiago de Compostela para quem faz trekking. É a mesma coisa. Imagina. Do que eu estou falando? Primeiro ciclista que eu encontro, e aí eu estou falando de uma bicicleta com alforjes, 30 kg de carga, com cozinha, barraca e tudo mais. Primeiro ciclista que eu encontro, holandês. Depois eu encontro taiwanês, enquanto eu encontro italianos, norte-americanos, canadenses, eu encontro espanhóis, eu encontro alemães, dinamarqueses, eu encontrei 3 brasileiros em 25 dias de pedal, para não dizer que eu não encontrei brasileiros. E quem é essa gente? Essa gente é um Demétrio da vida que viaja em casais, sozinhos, mulheres que viajam de bicicleta. Mas tem algum grupo, alguma coisa assim, aqui Não. na região, não? Não, aqui na região nós temos o Miguel Laviche, eu estou fazendo a biografia dele, que na década de 80 ele foi para os Estados Unidos de bicicleta durante 6 meses. Tem alguns ciclistas, o Carlos aqui de Lajeado, que viaja também de bicicleta, enfim. Mas o cicloturismo é uma atividade, diferentemente do speed, que tem muito aqui em Santa Cruz do Sul, diferentemente do MTB, diferentemente de todos os passeios que a gente vê toda semana aqui em Santa Cruz do Sul, tem um grupo de bicicleta pedalando. O cicloturismo é meio bicho do mato. Sim. A gente gosta de pedalar sozinho. Explorar os lugares, conhecer. No máximo, eu viajei para Valparaíso em 3 pessoas, mas eu não quis repetir essa experiência. Por quê? Porque é um Big Brother a céu aberto. Né? É muita tensão, sabe? É muito cansaço. Imagina viajar durante 20 dias, todos os dias eu viajar 100, 150 km de bicicleta. É pesado. Sogrinha, te prepara, vai aprender a pedalar, hein? Nós vamos dar uma volta, vamos passear. Não queria viajar comigo? Então, Conhecer a pedala, eu vou... Vou na garupa. Vou na garupa. Pessoal, infelizmente a prosa aliás, infelizmente não, a prosa tá muito boa, felizmente, mas infelizmente o programa tem que terminar. Era teu aluno, professor. Viu? É porque dá passa pra ver o que acontece Nem depois. sempre a gente acerta. Eu tenho que terminar e eu tenho que dar minha dica cultural, né? Por favor, Tá, rapidamente. dica cultural rapidamente, então, é o livro do professor Ron Kyoto, que pode ser encontrado na livraria Luminura E na Campus também, e na Campus. aqui onde da mais? Whisky. E diretamente comigo ou então na Amazon. No site. Perfeito. É isso aí, pessoal. Da minha parte é isso, aquele abraço e Tradicional. até breve. Professor, muito obrigado. Quem agradece sou eu, foi um papo muito legal. Vai voltar aqui no próximo lançamento. Amanhã, né? Amanhã. No próximo. Pessoal, o Papo de Café fica por aqui. Até semana que vem, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau.